verificada a existência de quórum, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte deste ano 2020. Uma boa tarde a todos. Em discussão e aprovação a ata da 6ª sessão ordinária deste colegiado. Alguma observação ou questionamento? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Autorizo a secretária especial, do Caís, fazer a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Quero informar apenas, Excelência, que justificou sua ausência na sessão de hoje a 15ª Procuradora de Justiça, doutora Lourdes de Azevedo. Apenas, obrigada. Muito obrigado, Caís. Nas comunicações da presidência, inicialmente proponho voto de felicitações aos aniversariantes deste mês, a seguir nominados. Dia 5 de julho, Diogo Maia Cantídio. Dia 6, Leila Regina de Brito Andrade Cartacho. Dia 10, Eliana Luciana Germano, Juliana Lemos de Paiva e a nossa colega de colegiado, doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo. Dia 12, Patrícia Albino Galvão Pontes e Baltazar Patrício Marinho de Figueiredo. Dia 16, Daniel Robson Linhares de Lima. Dia 17, Manuel Onofre de Souza Neto. Dia 19, Rinaldo Reis Lima. Dia 28, Frederico Augusto Pires Zelaya e Tiago Salles Assunção. Pergunto se todos aprovam os votos. Aprovados à unanimidade os votos de felicitações dos aniversariantes deste mês de julho. Como comunicado ao Conselho, e todos que estavam lá estão aqui também, eu vou rapidamente só reforçar que até essa sexta-feira a gente está concluindo o plano, a minuta, que ainda vamos levar, né, para conhecimento e debate pela classe, colégio, conselho, Amperne, Sindicemp, mas o plano está praticamente pronto de retomada das atividades do MPRN, com a previsão, conforme ajustado com os poderes e instituições, para o dia 1º de agosto. Seria o início da retomada, com aqueles cuidados, e naturalmente, se até o dia 1º de agosto a situação se agravar do ponto de vista de índice de transmissibilidade, de ocupação de leitos, de curva de óbitos e de casos, naturalmente pode haver uma reversão dessa programação, mas está pré-agendado para o dia 3 de agosto, que é uma segunda-feira. No dia 3 de agosto iniciaríamos. O Tribunal do Júri vai iniciar as atividades. Eu envio o ofício hoje, tive uma conversa com os colegas do júri, com sugestões, né, de cuidados e normas sanitárias para o funcionamento do tribunal. Enviei ofício ao presidente do Tribunal de Justiça, também a Defensoria o fez, a OAB também está acompanhando, e algumas audiências criminais também são estimadas já para o mês de agosto. Alguns juízes já agendando audiências. O tribunal pretende que começar pelo Tribunal do Júri e pelas audiências criminais as atividades presenciais. No caso do MPRN, a gente já tinha falado, mas vamos, na sexta, fechar esse pacote para remeter para todos. Ainda teremos tempo, né, até o dia 3 de agosto. Excelência, pela ordem. Mas, só um segundo, Excelência, só para eu concluir. O som está todo cortado para mim. Como? Para mim, não entendi, doutora. Para mim está normal. Todos estão ouvindo? Estou ouvindo bem. Não, o meu para mim está cortado. Então é a internet de Vossa Excelência, porque os demais estão ouvindo. Tá bom, de qualquer aqui. modo, só para a gente ir adiantando, eu já tinha falado, mas resumidamente, aquela questão do horário de 8 às 13, inicialmente vamos reduzir o expediente presencial na instituição, alternando as equipes, né, para que venham dia sim, dia não, e todas as demais cautelas do ponto de vista sanitário, com tapete de limpeza, aqueles totens para álcool gel, as máscaras, face shield, e ventilação nas salas, distanciamento das pessoas, ocupação das salas apenas que podem, né, ter algum tipo de ventilação, a não utilização de birôs onde haja uma aglomeração de pessoas, né, de forma a ficar a um distanciamento dos servidores nos birôs,
os cuidados com o atendimento ao público, com o manuseio de documentos, entre muitas outras questões que eu prefiro, naturalmente, para não ser cansativo, é muita coisa. A gente já divulgou o plano de contingência, todos tiveram acesso. Ali já tem todas as normas sanitárias que atenderemos, né, nesse retorno. Já temos essa minuta de plano de retomada que na sexta-feira a gente fecha para remeter, então, para conhecimento e opinamento, sugestões de todos os membros do Colégio de Procurador, do Conselho, da ANPER, do Sinicep e das pessoas individualmente. Então, basicamente, seriam essas considerações. Passo, então, as comunicações da Corregedoria. Doutor Eudo, pela ordem. Desculpa, eu não escutei. A partir de quando seria essa retomada, perdão? A partir de 3 de agosto. Ok, obrigada. Muito obrigada. Pois não. Doutora Boa tarde Carla. a todos. Boa tarde a todos. A Corregedoria hoje não tem nenhuma comunicação a fazer. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carla. As comunicações, então, dos membros do colegiado, passa a doutora Darcy Pinheiro. Boa tarde a todos. Não tenho comunicações. Tenho a proposição de um voto de pesar pelo falecimento do doutor Paulo Matos, irmão do meu colega e colega de turma de Arli, Francisco Salles Matos, que é procurador do Estado e procurador-geral do Estado. Então, eu proponho um voto de pesar pelo Paulo Matos, com comunicação ao doutor Francisco Salles Matos. Foi vítima de Covid, pediatra, com especialidade em gastroenterologia. Perfeito. Todos aprovam? Estão aprovadas a unanimidade os votos de pesar proposta pela doutora Darcy Pinheiro. Doutor Anísio Marinho, tem comunicações? Boa tarde, Excelência. Boa tarde, caros colegas. Doutor Eudo, se Vossa Excelência puder, ou agora ou nos assuntos institucionais, Vossa Excelência poderia, se for o caso, detalhar para nós a resposta que Vossa Excelência deu no caso do pedido da Amperne, porque eu li e o presidente mandou para a gente, e eu, assim, fiquei com algumas dúvidas. Se Vossa Excelência puder, né, se não for bom para Vossa Excelência, dar esses esclarecimentos, porque o indeferimento daquele pedido da Amperne, eu ficaria agradecido, agradecer do interesse de todos esse esclarecimento. E outra indagação, Excelência, é perguntar o seguinte: a possibilidade de se fazer, por exemplo, ainda que, não sei se para todos, mas pelo menos para aqueles que estariam em risco, a Procuradoria conseguir comprar testes para fazer nos seus membros, nos seus servidores, antes da retomada, ou gradativamente, quando fosse retornando, se pensou nisso, talvez o Tribunal, a Defensoria, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, seria essa indagação. E não tem mais nenhuma uma proposição, e agradeceria se Vossa Excelência pudesse dar esses esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, doutor Anísio. Então, já aproveito para fazer logo. A Amperne, o requerimento foi ontem publicizado, né? Todos leram, eram 2 pleitos. O primeiro, a respeito da licença compensatória das substituições e em geral, e o segundo, a respeito dos plantões. Quanto à licença compensatória, a gente já vinha avaliando, né, como alguns meses, né, desde o início dessa pandemia, que começamos a ter os cortes de despesa, ela foi cogitada porque é um valor significativo mensal que é despendido com as licenças compensatórias. Todavia, diante dos cortes que fizemos e da estimativa atual de contingenciamentos, nós vimos que não havia necessidade, nesse momento, de cortar a licença compensatória. Inclusive, era licença compensatória e gás dos servidores também, atingiria tanto membros como servidores. E a gente, então, preferiu, nesse momento, diante das circunstâncias, viu que era plausível não atingir esses direitos e manter o pagamento da licença compensatória e das gás. Então, isso foi deferido, nesse ponto, o pedido da Amperne. Fiz a consideração, naturalmente, que... Os plantões é que está suspensa, né, a conversão em pecúnia, não é isso? Só concluir, Excelência. É o segundo ponto. Eu estou no primeiro ponto ainda. Então, quanto ao primeiro ponto da Amperne, eu fiz a consideração de que, naturalmente, isso, se as condições atuais se mantiverem. A gente não sabe
exatamente como é que vai se comportar o orçamento do Estado, a arrecadação do Estado em geral, a partir do mês de setembro, porque o que temos de compensação federal de FPE e de ICMS são 4 meses. Iniciou a do FPE em maio, então tem compensação do FPE maio, junho, julho e agosto. E a compensação do ICMS começou em junho. Então tem junho, julho, agosto e setembro. Então nós temos a descoberto, se não houver uma prorrogação dessa ajuda federal, e não tem nada previsto a esse respeito, o governo federal já deixou claro que não tem interesse, mas naturalmente as coisas podem mudar, dependendo da gravidade da crise. Então, se não houver a ajuda federal como está programado, o Rio Grande do Norte e os demais estados e municípios terão os meses de outubro, novembro e dezembro de queda severa, que é o que tem ocorrido, de arrecadação do ICMS, sem compensação federal, e os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de queda forte, como tem ocorrido, de FPE, sem compensação federal. Então, nós estimamos que o que temos de reserva, né, de cautela, do que foi, vamos dizer assim, contingenciado, a economia que temos feito, nesse momento, ela seria suficiente para suportar esses 4 meses de fim de ano, em que, fatalmente, salvo se houver mudança do governo federal, do Congresso Nacional, mas se não houver mudança do cenário, nós teremos fatalmente contingenciamentos ainda nesses 4 últimos meses do ano, e, portanto, temos que estar preparados para esse final de ano. Então, não havendo mudança agora do contexto atual, não teríamos por que mexer em gás e licença compensatória. Todavia, com relação aos plantões, que é o segundo ponto, faltou só o presidente da Ampere registrar, eu não sei por que ele não registrou, certamente esqueceu, mas são 2 motivos para não serem pagos os plantões atualmente. O primeiro é o financeiro, porque diante de todas as despesas que tínhamos e verbas, sem que atingisse, né, mais severamente as pessoas, os membros, servidores, essa dos plantões era uma que foi ventilada, né, como possível de se atingir, e, aliado a isso, houve uma decisão liminar do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando que não houvesse compensação por plantões. Essa decisão do CNMP está plenamente vigente. Eu, sinceramente, não sei por que o presidente da Ampere não registrou, porque eu, na minha decisão, registrei, que era por 2 motivos. A decisão liminar do CNMP, que proibiu a compensação de plantões durante a pandemia, e a situação financeira. Essa do CNMP, um ou outro colega tem a interpretação que talvez não fosse aplicado, mas eu conversei com alguns colegas de outros estados, até para registrar, a maioria dos estados do Nordeste sequer pagam por plantão como nós pagamos. Né? Paraíba não tem, Pernambuco não tem, Ceará não tem, Sergipe não tem, mas em alguns deles nem a compensação de folga está sendo feita, como na Paraíba, por exemplo, conversei ontem com o procurador-geral para confirmar. Então, assim, uma situação até diferente da nossa, porque lá sequer paga, e mesmo assim não está havendo a compensação com a folga pelo plantão. Então, essas são as explicações a respeito desse pleito da Ampere. Doutor... Excelência, só um detalhe. Foi pedido também para que suspendesse e quando a oportunidade de recurso isso fosse pago? Foi. Que não seria pago agora, mas que oportunamente, quando o novo como o Ampere já tinha feito antes, né, na época do doutor Fernando, e a gente explicou por que não tinha condição. É preciso entender claramente uma coisa. Nós estamos até 2027 com o orçamento congelado. O Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o Estado do Rio Grande do Norte aderiu ao congelamento dos orçamentos, né, aquele pacote de teto dos gastos, e nós estamos com os orçamentos congelados, com a correção tão somente da inflação. Então, considerando o crescimento vegetativo da folha, dos contratos de prestação de serviço, de terceirização, entre outros, isso aí já praticamente consome essa correção anual do orçamento. Então, a gente não pode se comprometer, deixar a despesa desse ano
para dizer, não, por exemplo, o plantão, vamos supor que tivesse outras, né? Não, vamos deixar para não pagar esse ano e deixar para pagar o ano que vem. Aí você não tem cobertura, porque o orçamento tem limites, né? Então a gente tem que pensar na seguinte situação: o que é menos gravoso para os membros nesse momento? E aliado ao fato de já ter uma decisão liminar do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, nesse motivo, nessa decisão, inclusive, veda a compensação. Ela não diz quando veda, ela diz que está vedado durante esse período. Então, postergar para o ano que vem seria jogar uma despesa acumulada que ia se tornar um valor razoável para um outro orçamento que já vai começar difícil o ano que vem, né? E ainda tem outro elemento que os colegas, não sei se todos acompanham, mas a gente tem, além do início do pagamento da patronal, que nós conseguimos que não fosse integral, porque se fosse a gente estava, com a licença da palavra, quebrado, né? Se fosse toda a correção da patronal fosse feita de uma vez, né? De 22% para 28%, a gente ia ter um impacto severo no orçamento. Conseguimos, negociando com o governo, que ficasse apenas 0,5% para o ano que vem, meio seguinte e depois 1% nos seguintes. Então, nesse contexto, a gente vai ter, de qualquer modo, algum início de cobrança da patronal, de reajuste da patronal, do MPRN. Nós teremos a absorção dos terceirizados. Nós conseguimos também uma negociação com o governo. Esse valor é em torno de 4 milhões de reais anuais. 4 milhões de reais a gente gasta com cedidos de outras instituições para o Ministério Público. E se você devolver esse cedido, você para, por exemplo, o GAECO, você tem promotorias que vão ter problemas sérios, porque muitas ainda têm cedidos na composição da promotoria. Então, a gente teve, inclusive, um movimento, uma determinação do CNMP de devolver uma série de cedidos que estivessem em desvio de função, e isso já trouxe algumas consequências para algumas promotorias. Mas se a gente simplesmente devolvesse todos, então aí seria um caos na instituição. Então, esses cedidos, o governo, e de forma correta, porque se ele está cedido ao MP, quem tem que pagar o salário do servidor é o MP. O governo conseguimos, nós, os poderes, todos negociando, que isso fosse dividido em 3 vezes, né, por 3 anos, né, mas a cada ano vai se somando o percentual do ano anterior e completa o ano que vem, quando, portanto, teremos esse impacto de mais 4 milhões com relação aos cedidos. É um outro impacto. Então, simplesmente não era possível você simplesmente protrair esse pagamento à frente. Porque ainda tem outro pagamento que a gente está protraindo, porque não tem como tirar, é direito constitucional, que é do texto de férias. E esse não tem decisão do CNMP vedando. O plantão tem decisão do CNMP. Então, o texto de férias foi o que a gente fez. Está pedindo às pessoas para prorrogarem as férias. Porque a gente, objetivamente, e todos acho que compreenderam isso, a gente tem que economizar, tem que cortar. Já tivemos um corte de quase 7 milhões no orçamento do MP, né, só de duodécimo, até agora. E vamos ter mais até o fim do ano. Então, a gente tem que cortar despesas. Estamos cortando estagiário, infelizmente. Muitos têm reclamado, mas é preciso que as pessoas entendam o seguinte, que tem que cortar. Aí, se tiver outro canto que me indique onde fazê-lo, né, para que não haja dano para ninguém, eu fico até agradecido. Porque não existe essa possibilidade. Onde for cortar, vai ter consequências. Vai ter algum prejuízo, né? Então, a gente está tentando fazer os cortes que tenham menos prejuízo possível, né? E, nesse caso, o plantão, como eu disse, aliado à necessidade, tem uma decisão liminar determinando que não pague pelos plantões no período de pandemia. Então, é isso. Obrigado, César. Agora, em relação aos testes, há a possibilidade... Pronto, os testes a gente está não só estudando, como já estamos procurando. Jean, a gente já faz uns 15 dias que a gente vem discutindo, estava procurando algumas atas de registro de preço, ver se tem já de outro Ministério Público, alguma coisa já feita, se a gente abre processo, assim, se faz uma licitação nossa, mas a nossa ideia é que a gente tenha, sim, testes para fazer. Não vai ser aquele testagem em massa, porque a gente viu que isso era inviável, o custo é altíssimo, nós teríamos que testar cerca de 2.500 pessoas, né, considerando servidores, membros, cedidos, terceirizados, estagiários, porque todo mundo circula e ia ter que ser testado. Então, daria mais de 2.000 pessoas,
Os testes hoje estão girando em torno de 300 a 400 reais, ia ser um custo muito alto para a instituição, mas nós identificamos, inclusive no grupo que temos da Covid, com os outros ministérios públicos, a própria proposta que fizemos para o empresariado, eu participei da discussão, e hoje mesmo conversei com o Marcelo Queiroz, da FEComércio, que me deu um retorno já positivo, no sentido de que não precisa, e os especialistas têm recomendado, não precisa fazer a testagem de todos, porque isso não ajuda no controle epidemiológico. O que tem que fazer, até porque a pessoa testou hoje, amanhã ela pode pegar. Tem que fazer o teste em quem está sintomático, afastar essa pessoa sintomática, quem teve contato com ela por um determinado período de tempo e condições, etc. E aí você vai de forma cirúrgica, afastando essas pessoas e testando. Isso traz muito mais resultado do ponto de vista de vigilância epidemiológica. Então, a gente pretende fazer, sim, essa vigilância epidemiológica no MPRN. Reiterando, tivemos uma reunião com o governo do Estado ontem e os ministérios públicos, aquilo que eu tinha falado anteriormente, só para reiterar, que eu acho importante dizer isso, a governadora, inclusive, registrou na reunião que o governo do Estado agradeceu, reconheceu que o único que tinha um plano já pronto, né, assim, bem acabado, o plano de contingência pronto e o plano de retomada já construído. Nesse momento era o Ministério Público, esse plano está servindo de base para as outras instituições, o Estado, né, encampou esse plano e está fazendo naturalmente suas alterações. Então, acho que é importante a gente dizer que a equipe nossa foi apresentar para os poderes e instituições, né, Jean, Alex, foram fazer a apresentação do nosso plano. A secretária Virgínia me agradeceu muito, secretária de Administração do Estado, e ontem, só para registrar isso, que a governadora fez registro disso para todas as instituições que estavam na reunião, de que o nosso plano tem sido a base para os demais do Estado. Então, vamos fazer a vigilância epidemiológica, vamos fazer aqueles testes, seja através de empresa contratada, a gente está vendo a forma, ainda está se buscando qual a forma, mas desses sintomáticos, nós pretendemos que haja, sim, os testes. Ok, excelência, obrigado, parabéns aí pelo plano. Muito obrigado, doutor Anísio. Doutora Daci Oliveira. Doutora Daci está aí? O microfone dela está desligado. Está dizendo que não tem. Então, eu vou seguindo, né, doutora Daci? Se ela tiver, ela manda pelo WhatsApp ou no chat, doutora Daci. Tem um chat também que pode registrar qualquer questionamento. Doutor Arli. Não, nada, excelência. Muito obrigado, doutor Arli. Doutora Miriam. Boa tarde a todos. Também nenhum questionamento, só queria reiterar os parabéns aos aniversariantes do mês, especialmente para a nossa colega Lourdinha, que hoje, infelizmente, ela não está compondo o colegiado. Seria amanhã a data natalícia, e desejo muita saúde, muita paz para ela. Só isso. Muito obrigado, doutora Miriam. Doutor Herbert. Excelência, também, a exemplo da doutora Miriam, renovar os parabéns a todos os membros da instituição, na pessoa da doutora Maria de Lourdes, desejando saúde, muita paz, muita felicidade. É isso, excelência. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutora Sayonara. Boa tarde, excelência. Boa tarde aos colegas. Inicialmente, também não tenho nenhuma comunicação, mas gostaria de também propor um voto de pesar. Creio eu que doutor Eudo já tenha, através da sua assessoria, já tenha encaminhado, mas seria dirigido à doutora Kalina, promotora de justiça, e também o juiz de direito, o esposo dela, doutor Cleófas, em razão da perda da irmã de doutor Cleófas, doutora Débora Fernandes, que foi na semana que passou. Então, eu gostaria de propor esse voto de pesar, excelência. E também gostaria de exteriorizar aqui a minha satisfação por constatar que todos os colegas estão bem e que brevemente estaremos novamente em convívio presencial.
Somente, Excelência. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sayonara. Se todos aprovam, já enviamos o ofício pelo Conselho, mas a gente envia novamente pelo Colégio voto de pesar, né, pela passagem da irmã do doutor Cleófas. Então, aprovada a unanimidade. Se Vossa Excelência me permitir, doutor eu quero fazer um pedido de extensão dessa moção ao doutor Paulo Roberto Paiva Dantas Fernandes, meu primo, esposa da doutora Débora Cristina Araújo Fernandes, com quem tínhamos grande, forte laço de amizade, inclusive com a programação de uma viagem para o mês de setembro e outubro. E não fiz antes, por questão de emoção, mas assim eu peço que estenda esses votos ao doutor Paulo Fernandes. Depois passo... Doutor Herbert, se todos aprovam, será então, Sim. portanto, aprovada a unanimidade, doutor Herbert, e vamos encaminhar os ofícios devidos. Doutora Iádia. Doutora Iádia. Boa tarde a todos. Eu queria também me acostar aos votos de felicitações do aniversário do muita luz no caminho dela. E até propor, mas a doutora Sayonara já e também ao colega também, doutora Darcy, não é isso? Então, me acostar também e sem mais nenhuma comunicação. Muito obrigado, doutora Iádia. Doutor Braz. Saudar os colegas, né, promotores aniversariantes do mês, e também, em especial, renovar também os votos e felicitações à nossa colega, doutora Lourdes Medeiros, pelo seu natalício, né, desejando a todos saúde e vida longa. Muito obrigado, doutor Braz. Doutora Rossana. Sem comunicações, Excelência. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Rossana. Doutor Carlos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sem comunicação, Excelência. Muito obrigado, doutor Carlos. Doutor Fernando Vasconcelos. Senhor presidente, caros colegas, apenas também para me associar, né, aos votos, né, de felicitações aos aniversariantes do mês, também associar os votos, né, de pesar aqui já registrados, inclusive já havíamos feito, né, na terça-feira, por ocasião da sessão do Conselho, os que integram, né, o Conselho já haviam feito isso, e somando a isso, doutor Eudo, aproveito também para repetir aqui os votos também de pesar a doutora Genivalda, né, que já foi proposto na sessão anterior por doutora Carla, né, pela nossa corregedora, mas também, em nome desse colegiado, transmitir a ela e aos familiares o voto de pesar pelo falecimento do irmão dela, né? Gostaria também, Excelência, obviamente que não será possível hoje, mas se na próxima sessão for possível, que Vossa Excelência trouxesse para conhecimento nosso um relatório da economia que o Ministério Público teve em seu custeio durante esse período de trabalho remoto, né? Sobretudo nas despesas maiores, né, como água, como energia, né, como serviços terceirizados, material de limpeza e de expediente, né, para a gente ter uma ideia, inclusive, avaliar, né, primeiro, esse modelo posteriormente, né, que poderá, talvez, depois dessa pandemia, a gente adotar como alternativo, não como regra, mas como alternativa, e também para que a gente avalie a economia que foi feita, né, no sentido da diferença dos contingenciamentos que houveram, basicamente no mês de maio, né, do nosso duodécimo, para que a gente possa, inclusive, analisar posteriormente
né, uma retomada normal do que havia sido planejado o ano passado, né, quando da aprovação do orçamento. Ok? Então, se puder, aproveitando, né, inclusive esse mês que a gente ainda vai estar nesse trabalho remoto, né, fechado o mês de julho, a gente tem uma ideia, né, financeira, econômica, de quanto se importou, né, sob o ponto de vista monetário, no nosso orçamento. Só isso. Fernando, eu já posso até antecipar algumas coisas, porque tivemos uma reunião ontem com o setor financeiro e administrativo, diretor-geral, diretor da ADM, Alex, para saber justamente o que é que eventualmente poderia ser retomado nesse momento, diante do que já houve de contingenciamento, de corte, né, do orçamento do MP, daquilo que já fizemos de redução de despesa e do cenário que se apresenta para o futuro. O resumo da reunião de ontem foi que, nesse momento, não é possível retomar nenhuma das questões que estamos cortando, como, por exemplo, uma das questões importantes da discussão foi a questão dos estagiários, que muitos colegas têm reclamado, que tem estagiário de graduação e de pós-graduação. Isso, efetivamente, em alguns casos, muitos não questionaram, porque, de repente, até o estagiário não estava rendendo tanto. A gente sabe que, em algumas situações, há algumas peculiaridades do estágio de graduação. No de pós-graduação, a reclamação, naturalmente, é geral, porque esses têm, né, tido uma atuação muito positiva e muitos, vamos dizer assim, têm uma produtividade semelhante ao de um assessor, mesmo na promotoria. Mas, como eu disse, diante do que vimos, o que acontece? Os cortes que fizemos, a previsão de todos esses cortes que fizemos até o final do ano, daria em torno de 20 a 23 milhões de reais de economia. Ocorre que, com a retomada da atividade no dia 3 de agosto, por exemplo, boa parte daquela economia projetada até o final do ano, evidentemente, não se realizará. Porque, como fizemos aquelas contas em torno de abril, foi em torno de abril, né? Abril, maio, junho, julho, aí você tem 3 meses de efetiva economia, só que a partir do retorno, os terceirizados que estavam sendo pagos pelas empresas, na forma daquela medida provisória, né, que há uma ajuda federal para o pagamento dos salários. Esses terceirizados, uma vez retornando, já não pode mais contar essa redução. Essa redução, até para deixar bem claro, isso a gente tem acompanhado, a redução de água, de energia, é muito pouca diante do volume de recursos. O que tem volume mesmo de gasto é pessoal. E pessoal inclui, quando eu falo pessoal em geral, pessoas. Aí inclui terceirizados, que são vigilantes. O contrato mais alto que a gente tem é de vigilância. É o mais caro. Aí tem vigilância, copeiro, ASG, garçons, etc. Então, todos esses serviços terceirizados, de terceirização, esses são os que dão volume maior de redução ou de gasto. Com o retorno, a gente vai ter muito pouca economia, porque ainda vai se tentar manter menos ASGs em algumas unidades, mas assim, a economia é irrisória. Do ponto de vista como eu disse, de água e luz, vai voltar a ter gasto, né? Apesar de ser muito pequeno. O que a gente viu que ainda vai ter alguma economia daquilo que foi cortado serão as diárias e passagens, porque provavelmente, ainda com o retorno agora, não vai ter tão cedo, né? Eventos fora, nem aglomerações, então vamos continuar com essa economia de diárias e passagens. Do ponto de vista pessoal, a única coisa que a gente cortou foram as substituições dos carros comissionados, e essas também se mantiveram, e essa questão dos plantões, né, em razão das duas coisas, da economia e da adesão do CNMP. Evidentemente, esses cenários, como eu digo, é tudo uma projeção. Isso tudo pode mudar, tanto para melhor como para pior. Então, a gente viu que o que tem estimado de economia até o final do ano, tendo em vista que vai, provavelmente, quase certeza,
haver contingenciamento dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nesses 4 meses, o que a gente tem de economia seria suficiente. Mas eu posso, sem dificuldade, passar talvez até antes, eu peço a Patrícia, para a gente fazer um relatóriozinho, né, daquilo que foi estimado de redução. Agora, lembrando que, como eu digo, algumas daquelas estimativas de redução era se ficar sem a despesa até o final do ano, né? Como a gente vai voltar em agosto, então a maior parte delas já não vai ter mais essa redução, essa economia até o final do ano. Razão porque dá cautela. O jogo é um jogo de xadrez, né? A gente não tem certeza. Veja, a gente estava nesse mês de abril discutindo, começamos mais fortemente em abril, em março a gente já começou, mas, salvo engano, as resoluções foram mais fortemente expedidas em abril, sem saber se a gente voltaria em maio, em junho, em julho, em setembro. Ninguém sabia quando é que ia se dar o retorno. Então, a gente faz economias diante de uma realidade atual. Não sabíamos quantos seriam os contingenciamentos, tivemos até agora, como eu disse, perto de 7 milhões de reais de contingenciamentos do nosso orçamento. E vamos ter uma queda em torno de 3 milhões de reais do FRMP. Preciso lembrar isso também. O FRMP despencou, assim como as demais taxas, né, e o movimento dos cartórios em geral, e processual também reduziu. Então, nós tivemos uma queda significativa do FRMP, somando as duas, eu imagino que agora deva dar uns 9 a 10 milhões. Eu não tenho o valor exato, mas posso trazer na próxima sessão. De qualquer modo, esse valor hoje é até julho. Se a gente considerar setembro, em setembro vamos ter contingenciamento de quanto? Pode ser de 2 milhões e meio, como foi em maio, ou poderá ser de 4 milhões e 400, como foi em abril. Vamos ter isso em setembro, em outubro, novembro e dezembro. Então, assim, a gente não tem certeza, exatamente, objetivamente, não se tem certeza de quanto haverá de contingenciamento. A gente só tem que estar preparado, por isso que tem que ter a reserva. Se a gente não tiver reserva, pode ser que em dezembro a gente não tenha dinheiro para pagar o salário integral. Porque se vier... Salário não, desculpa, o 13º, porque a gente tem que fazer o fundo de reserva do 13º. Então, tudo isso tem que ser considerado e eu acredito que o... Não, pensei que era alguém perguntando. Então, tranquilo, de qualquer modo, na sessão que vem, ou antes dela mesmo, doutor Fernando, eu mando uma estimativa dessas reduções de despesa. Isso, tranquilo, doutor Hilder. Na verdade, assim, era mais também uma questão de informação. Assim, se pudesse uma planilhazinha de quanto foi gasto, por exemplo, em fevereiro e dos meses seguintes com esses itens, até para a gente conhecer um pouco, né, da dinâmica financeira da instituição. Obviamente que o cenário é incerto, né? Quando eu fiz essa colocação, não foi no sentido da gente pensar que estava tudo bem e tentar fazer novas despesas, porque eu sei que o cenário é complicado, como Vossa Excelência já retratou, a partir de setembro, se não houver a prorrogação desse socorro financeiro, vai ter um impacto muito forte, tanto nos estados quanto nos municípios, né? E a gente tem que estar realmente preparado, né, para eventuais tempestades lá na frente. Então, não é hora de realmente baixar a guarda com relação a esse plano de contingenciamento. Mas é apenas para a gente conhecer, né, a dinâmica, por exemplo, quanto foi a energia de maio de 2019 e quanto foi a 2020, fazer um comparativo para a gente poder conhecer um pouco melhor, né, a saúde financeira e o dia a dia mesmo da instituição. Então, uma planilhazinha simples, só para conhecimento, na verdade, não seria nada para a gente propor, pelo menos de minha parte, qualquer afrouxamento nesse plano aí de Vossa Excelência de contingenciamento. Só isso. Obrigado. Tranquilo. Manda até antes. Manda no grupo mesmo. Doutor José Alves. Senhor presidente, caros colegas, inicialmente, renovo as felicitações à doutora Maria de Lourdes e aos demais colegas do Ministério Público que aniversariam este mês. Eu fazer a indagação, Vossa Excelência, tenho três questões aqui, mas são muito rápidas. A primeira é com relação às férias. Vossa Excelência mencionou essa questão do adiamento das férias, e eu queria saber se houve, por parte da Procuradoria-Geral, o estabelecimento de regras com relação a isso. Porque, recentemente,
Eu até, em sessão, tinha indagado a Vossa Excelência sobre o adiamento de um período de férias do ano passado para o próximo ano. Vossa Excelência disse que seria até possível em janeiro. E eu, assim, eu fiz, mas a doutora Elaine disse que era melhor fazer dentro desse ano mesmo, para setembro. Então, eu fiz para setembro, com a possibilidade de requerer para o ano que vem. Então, eu queria saber de Vossa Excelência o seguinte: as férias, esse período de ressalva, quem tem? No meu caso, tem um período de férias ressalvado do ano passado. E as férias desse ano, como é que a instituição está trabalhando? Está aguardando para ver esse ingresso de recursos, mais contingenciamentos, ou se já existe uma política com relação às férias? Por exemplo, não vai ser pago o teste de férias, mas quem quiser gozar, pode gozar e receber depois. Vai ser pago o teste de férias, então tem que gozar esse ano. Tem que gozar obrigatoriamente. Havia uma possibilidade de um terço das férias, 60 dias, 20 dias, ser convertido em pecúnia. Então, seria importante se Vossa Excelência pudesse nos informar sobre que política a instituição vai adotar com relação às férias. Porque sempre que eu preciso, não, pode adiar. Adiar para quando? Adia para esse ano. Depois pode adiar de novo. Então, era importante que houvesse uma regra, ou regras da Procuradoria-Geral em relação a essa matéria. Esse é o primeiro ponto. O segundo é em relação à reforma da Previdência. Eu indago se Vossa Excelência está acompanhando, porque eu tenho acompanhado pelo jornal, principalmente a Tribuna do Norte, e a televisão, com relação ao andamento da reforma da Previdência. Já hoje vi que a oposição mencionou que iria obstruir a votação, teria pelo menos 10 votos. É necessário que haja pelo menos 15, são 2 para aprovar em cada turno a reforma. Então, indagar se Vossa Excelência tem algum conhecimento, está acompanhando a reforma da Previdência. E o terceiro ponto, esse até que o doutor Fernando mencionou com relação à economia de gasto do Ministério Público, eu pergunto a Vossa Excelência com relação à energia solar, se durante esse período de pandemia, se aquela política de expansão da energia solar dentro do Ministério Público se continua, ou se parou, ou em que percentual a gente está. São esses 3 pontos só, Excelência. Pois não, obrigado, José Alves. É só registrando para a CAIS consignar, e eu esqueci de questionar todos sobre o voto de pesar, né, que o doutor Fernando Vasconcelos propôs. Se todos aprovam, já foi encaminhado pelo Conselho também, mas novamente a gente faz o encaminhamento pelo Colégio. Então, aprovado à unanimidade, voto de pesar. Doutor José Alves, vamos por parte, né? Férias. O adiamento a que eu me referi para o ano que vem, na realidade, se refere ao pessoal que está no eleitoral. O que a gente, para deixar bem claro, qual é a orientação da Procuradoria? Foi que não houvesse pagamento de terço de férias nesse período mais crítico da pandemia e todos adiassem as férias para o final do ano, de setembro a dezembro, de preferência. Né? Naturalmente, porque a gente imaginava que até setembro haveria o retorno à atividade presencial. Então, todos, membros e servidores, está sendo orientado. Transfira suas férias para de setembro a dezembro. O pessoal do eleitoral não tem como fazer isso, porque eles não podem mais tirar férias a partir agora de agosto. Era de julho, como a deu a eleição, pegou agosto. Mas julho a gente já está, então assim, eles não podem mais tirar férias. E são muitos promotores eleitorais. Então, para esses promotores eleitorais, ainda que ele adie para dezembro, a gente sabe que ele não vai tirar férias esse ano, porque é vedado. Então, esses, que são vários, vão ficar com férias para 2021. Quem pode tirar férias deste ano, de 2020, a gente está recomendando. Por isso que todas as vezes que a gente falava, inclusive nesse pacote de redução de despesas, a gente não incluía lá expressamente o terço de férias como uma redução nos cálculos. A gente colocou na resolução, mas não concluía nos cálculos. Por quê? Porque eu estava vendo era só uma postergação. Você deixa de pagar o terço de férias em abril, maio, junho, mas vai pagar em setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, vai ter a despesa, de qualquer modo, no ano de 2020. Né? Então, como tem essa turma do eleitoral e a pandemia se arrastou até agora, o início do período, o prazo que eles teriam, que era julho, e a eleição foi adiada para novembro, ficou prorrogado para agosto, o prazo máximo para a turma tirar. Pode ser que um ou outro tire, mas como já estamos no mês de julho, eu acho improvável, né, assim, muitos, 90 e tantos %, não vão tirar mais férias esse ano, porque está vedado. Então, é só para esclarecer que o critério foi seguido. Todos adiar as férias para o final do ano.
Ocorre que boa parte desses que estão no eleitoral não poderão tirar este ano. Então, de qualquer modo, terão que prorrogar as férias para 2021. E nisso é preciso que registre que justamente esse texto de férias que ia ser gasto em 2020 pela instituição, ia ser pago, vai ser pago em 2021. Então, é uma despesa que, de qualquer modo, só foi postergada para o exercício seguinte, para o orçamento seguinte. Está trazendo mais pressão para o orçamento de 2021. Mas como não há outra alternativa, porque é vedado tirar férias, então a gente teve que fazer dessa forma. Reforma da Previdência. Eu consultei, inclusive, ontem ou antes de ontem, alguns viveiros ao secretário-geral da Casa, que tem acompanhado, a gente tem conversado, vimos as emendas que foram apresentadas. O nosso matemático calculista é Carlos Henrique Coelho, e ele fez uma avaliação e não teria prejuízo para nós, até porque a única diferença de reajuste proposto é para os inativos. É aquele piso a faixa inicial de isenção que a emenda dos parlamentares da oposição, ela aumenta de 2.500 para 3.050 a faixa de isenção. Essa não nos atinge, ela atinge a economia que se estava prevendo com a reforma da Previdência. Eu, particularmente, sou contra, é duro dizer isso, a gente sabe o que é um aposentado perceber R$3.000 e ter, né, ou 2.000, no caso 2.500 não, porque ele estaria, né, no limite, mas quem ganha mais de R$2.500 aposentado, R$3.000 ele teria a incidência da alíquota sobre aqueles R$500, entre 2.500 e 3. Para a gente poderia ser pouco, mas para uma pessoa que ganha esse valor é muito, né, o corte. Ocorre que, salvo engano, são os 75%, eu posso estar enganado agora com o percentual, não me lembro bem, entre 70% e 80% dos aposentados do Rio Grande do Norte percebem até R$5.000. Então, quanto mais você elevar essa faixa de isenção, menor é a redução de despesa previdenciária, menor é o resultado efetivo da reforma, o que vai trazer, naturalmente, mais, né, assim, a manutenção do rombo previdenciário por mais tempo. Então, assim, é uma situação delicada, difícil, mas que não nos atinge objetivamente e nem a gente tem, sinceramente, nesse ponto, é uma coisa que está fora da alçada, vamos dizer assim, dos poderes, porque isso vai ser discutido lá entre os deputados. Eu já conversei com alguns da oposição, conversei com o relator em alguns momentos, o deputado Raimundo Fernandes. Bom, e temos acompanhado no grupo, que a gente tem o grupo dos poderes, e temos discutido lá, eventualmente, né, o que é que isso pode trazer de consequências. Até aqui, as emendas que eu vi acatadas, que foram 4, foram 15 emendas apresentadas, salvo engano, e o relator, Raimundo Fernandes, acatou 4. Dessas 4 acatadas, a única que se refere à faixa, a alíquota é a faixa de isenção para inativos. Não nos atingiria. Eu consultei viveiros e ele ainda não me respondeu, mas eu vou insistir para saber se tem alguma outra possibilidade, se há alguma outra emenda que esteja sendo discutida, ou alguma outra situação que a gente precise naturalmente estar atento, porque interfere na vida, né, de todos nós. Então, da reforma que eu... Só uma indagação, doutor. Em relação a essa reforma da Previdência, não surgiu nenhum deputado, ninguém questionou de repassar para os poderes a sua obrigação com os aposentados? Já teve várias vezes, e a gente já conseguiu, de forma assim, eu diria até relativamente tranquila, porque é de uma inconstitucionalidade tão gritante que os próprios deputados, os demais deputados que estavam envolvidos no debate, não levaram adiante essa discussão, porque não se sustentaria isso, né? Era ser aprovado e cair um ladinho, porque não existe a possibilidade do caso do poder ou da instituição autônoma suportar o custo previdenciário, se não é ela quem gere, né, a previdência. Então, isso é uma coisa, um monstrengo que se pretendia criar, e não tem nenhum cabimento, não levou-se adiante isso aí. A última questão que a senhora colocou é sobre... Energia solar. Sim, energia solar. Nós tivemos, e
vou até, como eu disse, como já prometi a doutor Fernando, vou mandar o relatório depois, né, de todas as despesas que foram cortadas. Tivemos muitos cortes em obras e uma das possíveis obras, né, que são obras de instalação, né, de serviço, que poderiam ser cortadas era da energia solar. Só que, por 2 motivos, nós mantivemos. Primeiro, porque nós criamos um critério, e isso foi discutido, de não cortar, não parar nenhuma obra que deixasse um elefante branco, por exemplo. Então, as obras que tinham sido paralisadas inicialmente, diante daquele momento mais crítico, de patu e pendências, com vamos dizer assim, alguma pequena melhora do quadro, faltava 200 e poucos mil de uma, e eu acho que 300 e poucos mil, era 400 mil da outra, nós deixamos concluir, porque não se poderia deixar o elefante branco, é uma obra inacabada pelo Ministério Público, isso aí, do ponto de vista até da probidade administrativa, só, como eu digo, a gente suspendeu durante alguns meses. A energia solar, a gente não suspendeu sobre mês nenhum. O valor também era pequeno, salvo engano, era 250 mil reais, e estava faltando apenas alguns equipamentos, já tinha placa instalada, ia ser um elefante branco ainda mais feioso, se a gente deixasse inacabada essa obra. Então, as obras que não tinham iniciado, a gente simplesmente não colocou mais nenhum, né, não deu o pontapé, não colocou nenhuma estaca, mas as obras que estavam em curso, já caminhando para a conclusão, essas nós mantivemos para não ter um prejuízo maior, seja do ponto de vista financeiro, depois de ter dificuldade de concluir a obra, porque ficou exposta ao tempo, né, sem os riscos, né, do ponto de vista de engenharia, e seja porque, no caso da energia solar, ela traria naturalmente a economia, né? Então a gente já tinha, vamos dizer assim, eram cerca de R$1 milhão de instalações, já tinha sido feito 800 mil antes da pandemia, já tinha placas instaladas na maioria das unidades, faltavam 200 mil reais para concluir. Então, para lhe responder objetivamente, foi concluído tudo que tinha previsto até esse momento de energia solar. Naturalmente, as próximas instalações de energia solar, que acho que ainda faltam alguns, não me lembro agora o número exato, mas ainda faltam algumas sedes receberem, né, as instalações, aí essas, como não começou, a gente suspendeu, porque entra no pacote das obras não iniciadas e que, portanto, nesse momento, não recomenda que a gente comece e depois tem um problema, até eventual problema, para terminar, né? Não tem recurso e tem que paralisar a obra, né? Obra de promotorias, por exemplo, tinha alguns para iniciar, a gente parou, simplesmente suspendeu os projetos, né? Não deu sequência, porque teria o risco de você iniciar aquela construção da promotoria e mais adiante, daqui a uns meses, não ter recurso, ia ter que parar a obra, uma coisa que o Ministério Público do Rio Grande do Norte nunca fez, né? Lógico que diante dessa pandemia, desse caos instalado, poderia acontecer a primeira vez também, né? Já tem muita coisa acontecendo aí que não se esperava que acontecesse. Mas a gente teve esse cuidado e, graças a Deus, eu acho que deu certo, porque as que tinham para terminar, a gente terminou, as que não tinham iniciado, não iniciamos, eu acho que as coisas vão se equilibrando. Doutor Danaide. Tem comunicações, Excelência. Pois não. Doutor Silvio. Sem comunicações, Excelência, apenas reforçar, né, os votos de felicitação para todos os aniversariantes e de pronta recuperação, plena recuperação para o doutor Herbert, que está aí com a gente agora, com essa aparência de quem está com muito vigor, e espero que isso esteja 100% mais breve possível, doutor Herbert. Obrigado, amigo. Um prazer imenso ouvir sua voz. Tá bom, amigo. Era isso, Excelência. Obrigado. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, Silvio. Também me acosto, a todos os demais, né, os votos de plena recuperação do Herbert, que pelo que nos aparece aqui na Câmara, está plenamente recuperado já, né? Estamos em recuperação. 10º dia. Em recuperação, né? Ô, Herbert, e tu tiveste o quê? Doutor, eu estou com Covid-19. Depois a gente conversa no individual. Tá, desculpa. Bom, encerradas as comunicações, não temos processos na ordem do dia e nem assuntos institucionais registrados. Mas algum conselheiro tem algum assunto institucional que queira ver debatido?
Desculpa, algum membro do colegiado? Não consigo. Nenhum? Então... Excelência, nesse plano que está havendo junto ao tribunal, defensoria, já se fala na data que seria o retorno das sessões presenciais no tribunal. No caso, eu entendi que não vai ser em agosto, né? Que agosto começa com o júri e com as audiências criminais, não é isso? Perfeito. A informação que eu tenho é que só há planejamento agora para júri e audiência criminal. Não houve nenhuma informação do tribunal sobre sessões, não, presenciais. Até seria interessante, porque, por exemplo, eu estou escalada para agosto, na terceira Câmara Civil. Eu creio que não vai haver, porque o que foi discutido até agora foi isso, júri e audiências criminais. Mas se tiver qualquer novidade, eu até me comprometo a compartilhar rapidamente com os senhores, porque é de interesse, naturalmente, dos procuradores, né, diretamente, e não tive nenhuma informação, nem houve nenhuma sinalização nesse sentido. Inclusive, eu acredito que a tendência é o tribunal manter, já tinha uma pauta virtual, já estava antes da pandemia programado o início dessas sessões virtuais, né, por semana, durante a semana, julgados os feitos virtualmente, e só levados ao plenário o que fosse pedido de vista e destaque por parte de algum desembargador. Isso já estava previsto. Com a pandemia, agora foi automática a aplicação, a implantação. Então, eu acredito que a tendência é se manter dessa forma. Mas, assim, eu vou até procurar me informar melhor, e se tiver alguma informação, eu trago para o colegiado. Eu tinha também outro questionamento, se Vossa Excelência pudesse fazer junto ao tribunal, que a gente retorna para o trabalho, né, presencial em agosto. Em agosto, eles já remetem os processos físicos. A gente está aí com acumulado no criminal de processos físicos, né? Eles não estão chegando, eu estou preocupada quando isso ocorrer de uma vez. Então, seria realmente para saber se em agosto já chega. Na verdade, por mim, o quanto antes, porque quanto mais acumular, mais catastrófico será mais para frente, né? Perfeito. Mas aí só para que Vossa Excelência, quando te diga. Eu vou procurar saber sessões virtuais e processos físicos, né? Mas o que eu ia dizer era que a gente discutindo sobre, eu não me lembro agora em qual reunião, sobre a questão do plano de contingência, mas discutimos sobre os cuidados com os processos físicos. E a informação que a gente teve do nosso corpo técnico, né, principalmente a Ana Paula, que é uma especialista em segurança do trabalho do MPRN, e ela está muito antenada, foi ela que praticamente redigiu o plano de contingência, e ela disse o seguinte, a questão dos processos físicos, eu vi uma informação, por exemplo, de Norma lá na Bahia, ela disse que estava recebendo e estava higienizando cada um dos processos, e chegou um ponto que eles viram que não ia aguentar, porque assim, não tem como imaginar uma coisa dessa, né? Você receber 10 processos, você higieniza. Se você receber 100, 200, 1000, não tem como fazer isso. Vai vencer todos os prazos se você não termina a higienização. E ela diz o seguinte, que não tem necessidade disso. Por quê? O que é que ela recomenda, Ana Paula? Todos os senhores, inclusive, quando receberem processos físicos, a gente já vai dizer isso para os promotores, está sendo tudo, né, vai ter aquele momento, a gente vai fazer videoconferências coletivas por região. Região de Natal, região Caicó, pegando o centro do estado ali, Seridó, etc., lá em cima, e região Mossoró e Oeste, para a gente explicar detalhes e dar dicas e discutir como é que seria essa retomada. Mas uma coisa que a gente já tem de relevante para dizer é que os processos físicos que chegarem, o servidor, a gente vai comprar luvas, face shield e máscara para todos os servidores que forem receber processo. Mas, segundo a Ana Paula, e eu já tinha lido em outros locais, sequer se recomenda essas luvas. A luva, na verdade, é pior, porque o vírus ele fica muito mais fixado na luva do que na mão, no tecido humano. Então, o recomendado, de qualquer modo, independente se o servidor está de luva ou não, ele recebeu os processos, cadastrou, coloca numa prateleira, aí vai ter que, a gente viu só o seguinte, orientar, ver com o assessor, se ele vai dar uma olhada. Você deixando 3 dias numa prateleira,
esses processos físicos, 3 dias, ele já não tem mais risco nenhum para você trabalhar livremente com eles. Então, não se recomenda, de fato, que você receba e já vá trabalhar com o processo. De fato, isso não recomenda. Mas não tem necessidade de higienizar, nem de passar um mês para tocar naquele processo de novo. Esses 3 dias são cientificamente bem demonstrados que, no papel, esse vírus não tem mais, né, ele já morre. Então, ela sugere, recebeu, vai colocando na prateleira, né, até por ordem cronológica, é só se organizar, né? E aí você vai pegando, à medida que o tempo for passando, e trabalhando nos processos. Aquilo que for prazo mais curto, eventualmente, né, de prazo de embargo, de 2 dias, etc., naturalmente teria que ter um cuidado, ou orientar o servidor, ou o assessor participar dessa seleção já dos processos, para ver o que é mais, o que é urgente, e etc. Então, não havendo mais assuntos institucionais, ninguém mais tem assunto. Então, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos, desejando uma boa tarde e até a nossa próxima sessão deste colegiado.